Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula para a nossa série Criação de Formulários. Essa é a nossa aula número 11, e aí nós vamos falar um pouco sobre como usar o parênteses em uma conta, como descobrir a média de um aluno. Tá ok? Bom, eu vou utilizar o mesmo formulário que eu criei no nosso último vídeo para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, eu deixei aqui tanto o formulário das operações, como também o cálculo.php. Eu deixei os dois arquivos, tá? Eu vou até fechar esses outros aqui para não confundir. Tá? Então tem aqui operações.php e cálculo.php. São os dois arquivos do nosso último vídeo, tá, pessoal? Então eu vou apenas adaptar esse formulário para a gente ganhar tempo. Eu vou colocar operações básicas 2, tá legal? E aí, para que a gente possa... Aqui é só para a gente ter uma orientação, tá bom, pessoal? Para saber em que parte que nós estamos no nosso curso, né? Bom, eu tenho aqui valor 1, valor 2. Eu vou trocar por nota. Estamos falando agora de notas. Nós queremos descobrir a média de um aluno. Então, nota 1 e nota 2. Eu preciso ainda da nota 3 e da nota 4. Então, tá aí. Eu tenho a nota 1, 2, 3 e 4. E o name também precisa ser trocado. Então, vou colocar V3 e V4. Tá legal? O placeholder, como eu já expliquei no último vídeo, não precisa colocar ele, apenas que você queira dar um exemplo. Mas se você quiser deixá-lo, pode deixar, não tem problema não. É até interessante. Então, Ctrl S para salvar esse nosso arquivo, as alterações que fizemos. E voltando para o nosso cálculo.php, aí nós precisamos também implementar isso aqui. Então, nós temos aqui V2, né, que foi a última variável que eu peguei os valores do formulário. Eu vou pegar agora do campo com o nome de V3 e do campo com o nome de V4. Ctrl S para salvar. Bom, o V1 e o V2, eles estão vindo desse campo e desse campo. Tá? Então, o que eu digitar nesse campo e nesse campo cairão, respectivamente, dentro dessas duas variáveis. Eu criei dois campos novos. Um campo de texto com o nome de V3 e o valor que a pessoa digitar aqui, ele será armazenado na variável V3. Veja que eu estou pegando o valor pelo nome. E o que a pessoa digitar nesse campo, que tem o nome de V4, será armazenado dentro da variável V4. Tudo bem até aqui, né? Bom, eu vou fazer as impressões de todas as variáveis que eu tenho. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou deixar apenas esses dois e vou implementar, é claro. Vou colocar a variável 3 e a variável 4 também. Então, vou duplicar isso aqui, Ctrl D e Ctrl D. V3 e V4. Valor da terceira variável. O valor da quarta variável. Então, aqui eu estou pegando os valores e aqui eu estou imprimindo os valores. Tá bom? Vamos verificar isso aqui, ver se está tudo ocorrendo bem? Ctrl S para salvar esse nosso arquivo. Não se esqueça de sempre salvar o arquivo, tá, pessoal? Por quê? Se você não salvar o arquivo, as alterações que você fez não surtirão efeito no seu arquivo quando você abrir pelo navegador. Tá legal? Não se esqueça que o AMP Server precisa estar em execução. E aí você vai acessar através do localhost /site/. E aí quando você clicar, por exemplo, olha só, localhost /site/, dando Enter, vai aparecer aqui os arquivos que você tem. Então, o que eu estou usando agora, nesse meu formulário, é o arquivo operações.php. Então, eu venho aqui em operações.php e dou um clique. Bom, ele me mostrou aqui os 4 campos que eu criei. São esses aqui, ó, nota 1, 2, 3 e 4. E aí eu já posso colocar uma nota. Por exemplo, aqui ele tirou 10. Opa, que 10 esquisito. Aqui ele ficou com 9. Aqui ele ficou com 7. 0,5. E aqui ele ficou com 5.
Aí eu clico aqui em calcular. Bom, ele mandou as notas, tá vendo? Tá, belezinha aqui. Uma coisinha que deve ser observada, pessoal, é que quando a gente for usar valores com vírgula, no caso do cálculo, isso aqui pode gerar um problema. Então é interessante que você, ao invés de colocar a vírgula, coloque o ponto. Tá? Então, é como se 7,5, tá bom? Então, ao invés de você usar uma vírgula, você usa o ponto. Calcular. Olha lá, 7,5. Aparentemente não deu nenhum erro, mas talvez na hora que você fosse fazer um cálculo, esse erro apareceria e te daria uma dor de cabeça, né? Bom, nós temos as sete notas. Temos as 4 notas do nosso aluno. Eu venho aqui no nosso cálculo.php e vou fazer agora o cálculo para isso, né? Veja só. Eu vou colocar aqui uma variável chamada de média, ok? Que é igual... Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é somar todas essas variáveis. Temos que somar a primeira nota com a segunda, com a terceira e com a quarta, tá bom? Então, faço assim, ó, V1 mais V2 mais o V3 mais o V4. Então, aqui eu já tenho a soma das 4 variáveis. No final, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar uma barra e dividir por 4. Por quê? Se eu estou somando 4 notas, automaticamente eu também precisarei dividir por 4. Porém, pessoal, nós temos aqui adição e divisão. Nós sabemos que quando nós temos uma adição e uma divisão, a divisão, como ela tem uma ordem de precedência maior do que a adição, como ela é mais importante, ela tem que ser feita primeiro. Então, isso daqui vai ocasionar um erro. Para que isso não aconteça, eu recomendo que você utilize o parênteses. Então, você vai colocar aqui, ó, no começo, um parênteses, e no final dessa soma aqui, um parênteses também. Então, você abre o parênteses e fecha o parênteses. Fazendo assim, você vai indicar para o nosso código aqui que essa soma ela deve ser feita antes do que a divisão. Tá? Então, primeiro você vai resolver o que está dentro dos parênteses e depois ele vai resolver com o que está lá fora. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, V1 mais V2 mais V3 mais V4, vai sair um resultado daqui. Esse resultado ele vai dividir por 4, tá ok? No final, coloca um ponto e vírgula, sempre colocando ponto e vírgula no final. Então, a nossa variável média, ela tem aqui a média do aluno. E agora eu vou fazer a impressão dela. Então, coloco aqui, ó, média do aluno. Poderia ser uma aluna também, né? Ponto. Eu estou ligando esse texto, essa instrução, com a variável média. Tá? Então, ponto, média. Eu vou tirar esse acento aqui, eu não quero que você se acostume a colocar acentos, né? Não é tão legal fazer isso, não é uma boa prática de programação, não. O legal mesmo é você utilizar nomes sem acentuação, sem caracteres especiais. Tá? Ponto e vírgula aqui no final. Vou colocar um BR aqui para passar esse texto média do aluno para baixo, ok? Para isso que eu uso BR. E vou salvar esse nosso arquivo, Ctrl S para salvar. E aí a gente volta para o nosso arquivo aqui no navegador e vamos verificar como é que ficou isso aqui. Eu vou clicar aqui nesse botão, seria o nosso recarregar, ou você pode apertar o F5 também, pessoal, sem problema nenhum. Se você quiser, você aperta F5, ele também estará recarregando o seu arquivo. E aí basta você clicar em continuar. Veja que ele trouxe aqui, ó, a média do aluno, 7.875. Né? Essa foi a média que o aluno ele tirou depois que ele obteve essas notas aqui. Para a gente tirar qualquer tipo de dúvida, eu vou abrir um programa chamado Calculadora, um programa bem famoso, Calculadora, só para a gente ter uma certeza maior ainda. Então a primeira nota é 10, certo? Mais o 9, mais o 7,5, aqui eu posso usar o vírgula, tá? Mais o 5, que foi igual a isso aqui, né? Então esse foi o primeiro resultado.
Eu peguei esse resultado aqui, eu dividi por 4. Então, divido isso aqui por 4. Deu 7,875. Bateu com o nosso resultado aqui, pessoal. Tá vendo? Bateu com o nosso resultado. Fazer um teste. Colocando... Deixa eu ver... não é aqui. O teste vai ser aqui, ó. Colocando ao invés do ponto a vírgula. Só para a gente ver. Eu vou clicar em calcular. Não sei se ele vai trazer a mesma coisa. Ele trouxe 7,75. Trouxe algo um pouco diferente desse resultado aqui, né? Mas fica aí a minha recomendação para vocês. Utilizem, no caso desses cálculos, sempre o ponto. Várias linguagens de programação utilizam ponto quando você trabalhar com casas decimais. Tá legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha aprendido. Te espero também no nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço, deixa lá o seu like, né? Comente o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até lá!